Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 46. Salmos 46. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Nós juntos louvaremos ao Senhor.
na terra grande eu sou, o Senhor dos exércitos está conosco aqui, refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Amém. Eu quero convidar o pastor Messias para dirigir os atos desse culto. Bom dia, irmãos. Convido os amados irmãos para buscarmos a Deus numa oração de invocação, buscando a presença do nosso Deus nesta manhã. Que Ele se faça presente aqui neste culto, para receber a nossa adoração e também para nos instruir, nos auxiliar em como devemos cultuá-lo. Busquemos a presença do nosso Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai Santo, Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Deus altaneiro, Deus justo, Deus precioso para nós, único Deus vivo, Deus santíssimo, Deus que governa o mundo, as nações, as pessoas, Deus que governa sua santa igreja, Deus que é exaltado entre as nações, o grande eu sou. Nós queremos nos aquietar a Deus e reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que o Senhor irá falar neste culto, Deus, aquilo que o Senhor desejar. Para tanto, Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores, lhe pedimos sinceras desculpas, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e consagramos a Ti, Deus, estes momentos que passaremos cultuando a Ti, ó Deus, cultuando e adorando ao Senhor, o louvando, Deus, por tudo que o Senhor fez, Teus grandes feitos, Te adorando pelo que o Senhor é, Seus atributos santos e perfeitos, e justos e misericordiosos. Ser presente no nosso meio, Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos ensine, Deus, a cultuá-lo de acordo com o que o Senhor deseja. Obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro Está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Convido a amada congregação para que possa sentar-se. Quero convidar os irmãos para a leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Quando o Senhor Deus deu a sua lei. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós lemos assim a santa lei de Deus, que o próprio Deus descreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, e entregou para o povo. O 6º mandamento, que se encontra aqui, acho que no verso 13, no verso 13, ele diz: não matarás. Nós sabemos que existem desdobramentos em cada um desses mandamentos. Eles estão colocados aqui de uma forma titular, ou seja, o título do mandamento. Em cada um desses mandamentos, ao observarmos as Escrituras de Deus, nós vemos que ele tem a própria Escritura, a própria revelação de Deus vai explicando cada um desses mandamentos. E por isso que a Bíblia ela é contextual, né? E o 6º mandamento, não matarás, ele, no primeiro plano, ele vai se referir, obviamente, ao homicídio, né? Quando diz não matarás, obviamente, se exclui aqui a legítima defesa, a defesa da sua família, mortes em batalhas, em guerras, essas coisas são excluídas. O não matarás, em primeiro plano, ele vai falar do homicídio. Um ser humano matar o outro por causa de um litígio, de uma incompatibilidade, de um problema que surgiu, uma dívida, um crime, ou mesmo por maldade, enfim. Este é o 6º mandamento, não matarás. Mas matar significa tirar a vida. E não somente matar um outro ser humano, matar um próximo. O não matarás, ele se aplica também quando nós deliberadamente, nós tiramos, contribuímos para que deixe de existir algo que é importante para as pessoas e para Deus. Então, existem muitas coisas que nós podemos matar nas pessoas. Nós podemos matar o ânimo, o bom ânimo, o incentivo que as pessoas têm. Nós podemos destruir uma pessoa com palavras, lançar essa pessoa numa depressão profunda muitas vezes. Nós podemos, muitas vezes, matar ou contribuir com que se mate uma própria obra, talvez uma igreja, um trabalho missionário, ou algo que esteja se esforçando ali para se manter fiel, e nós, com a nossa indiferença, nós podemos também estar ajudando a matar aquele trabalho, a emperrar aquilo. Então, quando diz o mandamento, o 6º mandamento, não matarás, ele é bem abrangente. Nós, enquanto cristãos, o cristão, ele é alguém que é preocupado não só com as coisas de Deus, mas olhando para a sociedade. O cristão é aquele que ele sabe que ele é luz do mundo, que ele é sal da terra. Então é alguém que é preocupado em olhar para as coisas e ver se é possível orientar, é possível contribuir para que algo melhore, para que algo
ande bem, ou para perceber que existe algo que está acontecendo de forma errada. Neste caso, está se matando também. Além disto, o cristão, ele deve estar atento com a sua própria vida, porque ele pode estar se matando espiritualmente, se entregando para coisas, deixando as coisas de Deus num segundo, terceiro plano, não se importando com aquilo. Irmãos, o cristão é aquele que veste de fato a camisa de Deus, as coisas de Deus. Não há nada mais importante do que a comunhão, o culto, não há nada mais importante do que procurarmos uma fidelidade com as coisas de Deus. Então, quando nós deixamos de observar esses mandamentos de Deus nos seus desdobramentos, nós podemos quebrá-los, muitas vezes sem saber. Então, muitas vezes, irmãos, é possível que nós estejamos contribuindo para a morte de algo que é positivo. Principalmente, no que se refere a uma voz de pregação, a uma ação de procurar levarem as pessoas ao conhecimento de Deus, né? O Senhor Jesus, quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá em João 17, no versículo 3, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Esta é a vida eterna. A vida eterna não é ser praticante de uma religião, mas é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E muitas vezes, irmãos, nós podemos nos tornar até uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas que estão enganadas com relação à fé cristã, né? Então, o cristão é aquele que é preocupado em manter a vida social, a vida principalmente da moral de Deus, dos preceitos de Deus, da lei de Deus, direcionando como verdadeira luz do mundo, apontando o caminho onde quer que ele esteja. Então, quando nós olhamos para este mandamento, não matarás, nós não podemos pensar apenas, é claro, este é o principal ato, né? O homicídio, né? Nós não podemos simplesmente pensar que é só não matar fisicamente uma pessoa. Mas nós temos que entender que é possível matar tudo que tem vida. Tudo que tem vida é possível que se mate aquilo. Então nós, como cristãos, nós devemos zelar pela boa relação interpessoal, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nas nossas igrejas, na sociedade em geral, aonde estamos inseridos, tá bom? Então não se trata apenas do homicídio, né? E por fim, irmãos, um outro atributo, embora seja bastante amplo, né? Mas temos pouco tempo para comentar, né? Por domingo, cada um desses mandamentos. Por fim, o sexto mandamento, ele aborda a questão do ódio também, né? Então, quando nós colocamos no coração uma aversão, um ódio por uma pessoa, a palavra de Deus nos compara com um homicida. Porque, neste caso, nós não estamos matando a pessoa fisicamente, né? Nós não vamos sofrer as penas legais do Código Penal, né? Sobre um homicídio, tal, porque nós não vamos praticar esse homicídio, mas se estamos odiando uma pessoa pela a lei moral de Deus, pelos mandamentos, né, de Deus, nós já estamos sendo considerados alguém que está quebrando o sexto mandamento. Porque aquele que odeia, o próprio apóstolo João diz isso, é homicida, né? E o Senhor Jesus também disse isso. Então, existe essa responsabilidade que o cristão tem na vida, né? Ele não é só em ser a luz do mundo, mas ele deixar resplandecer dentro dele a luz de Cristo, através da palavra, né? Então ele analisar ele próprio e não deixar elementos que são nocivos serem alimentados dentro dele, como mágoas, rancores, ficar com maledicência ou dando ouvidos para alguém que fale mal de outra pessoa, porque tudo isso parece inocente, mas vai construindo dentro de nós um conjunto de coisas que vai combinar com uma verdadeira aversão ao outro, né? E muitas vezes até com ódio.
Então, o mandamento diz, não matarás. E o cristão olha para esse mandamento e fala, olha, eu vou preservar tudo que tem vida, tudo que é positivo, que está relacionado com as coisas de Deus. E eu vou preservar tudo que tem vida. E quando eu ver as pessoas ao meu redor, que talvez não sejam tão instruídas na santa palavra de Deus, eu vou, pelo menos, orientar, olha, cuidado. Né? Isso que você está fazendo pode matar tal coisa, isso pode acarretar em algo que não seja bom para alguém, né? Se a pessoa, como diz a palavra, né? Se a pessoa te ouvir, ganhasse teu irmão. Se ele não te ouvir, né? Você agiu como luz do mundo, tá bom? Então, o não matarás, o cristão olha para isso e diz, vou preservar tudo aquilo que é bom e que tem vida. Que Deus abençoe. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 335 dos Salmos e Hinos. Este momento também será oportuno para aqueles que querem trazer suas ofertas, seus dízimos, né? Esse momento será oportuno.
Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 11, as perguntas 29 e 30. No Catecismo, nós estamos abordando o Credo Apostólico, os 12 artigos do Credo Apostólico. E agora, no Dia do Senhor 11, nós chegamos na parte que fala Deus, o Filho. Nós já vimos que o Credo ele é dividido em 3 partes: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Agora nós vamos começar a abordar, a partir do Dia do Senhor 11, Deus o Filho e a nossa redenção. Convido os amados irmãos para a leitura da pergunta e resposta 29. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Resposta: porque Ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador, Jesus? Resposta: não. Embora se gloriem nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como único Salvador. Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo o que é necessário para a salvação. Quero convidar a amada igreja para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Leremos dos versos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Também quero convidar os amados irmãos para a leitura de apenas um versículo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Convido a amada congregação para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho, Espírito Santo,
Estamos neste momento de culto, Deus, diante da Tua Santíssima Palavra. Ainda há pouco, analisamos brevemente o 6º mandamento, não matarás. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que nós nem matemos e que nada nem ninguém venha matar em nós a certeza, a convicção da fé e o grande amor pelo qual o Senhor nos alcançou e nós queremos e devemos responder com gratidão ao Senhor. E que de nenhum modo, Deus, venha morrer em nós a consciência racional, o entendimento de que há um único Salvador. E este Deus, que se fez um de nós para nos salvar, não divide a sua glória com ninguém. Por isso, Deus, nós queremos mirar neste momento em que estaremos meditando sobre a Tua Santa Palavra, as realidades que o Senhor nos revelou, que há apenas um único Salvador, Jesus Cristo, e nenhum outro nome é dado aos homens, que importa que sejamos salvos. Neste momento, Deus, eu lhe peço que Teu Santo Espírito venha nos instruir, para que possamos entender, ó Deus, através da iluminação, esta palavra já revelada. E que para isso eu diminua e prevaleça somente a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o único Salvador, a saber, Jesus Cristo, o Deus que se fez um de nós, o Deus que se fez homem, nascido de mulher, para que sem pecar se desse liberalmente, voluntariamente, não como um mártir, mas veio para esta missão de fato, veio para dar o seu próprio corpo em sacrifício, para que nós encontrássemos a salvação e o retorno a Deus, que o homem perdeu no Éden, quando foi expulso do Éden. No dia do Senhor 11, nós vemos o início da sessão do Credo Apostólico, que professa a nossa fé no Filho de Deus. Sabemos que o Filho de Deus é chamado Jesus. E a pergunta 29 vai nos trazer ao pensamento, para analisarmos por que é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. Ora, se há necessidade de um Salvador, é porque existe um perigo. Quando alguém está se afogando, há necessidade de um salva-vidas. Quando alguém está soterrado, sob destroços, há necessidade de um grupo de salvamento. Quando alguém está perdido em algum lugar, há necessidade que alguém o encontre e o salve. Mas, para que um Salvador? Para quem está apenas vivendo neste mundo? Para que um Salvador? Para quem não está se afogando em águas? Para que um Salvador? Para quem não está submerso com entulho sobre ele? Para que um Salvador? Para quem não está perdido? Para alguém que tem o seu emprego, para alguém que tem uma vida social, para alguém que tem um lar, para alguém que tem uma casa, um endereço fixo, que sabe onde mora, que não está perdido secularmente. Para que um Salvador? Porque existe um perigo que assola toda a humanidade, chamado pecado. Então ele é chamado Jesus, que quer dizer Salvador, como diz Mateus 1:21. Salvador, vai chamar Jesus, porque veio tirar os pecados do seu povo. A pergunta 29
Eu quero repetir com os irmãos a pergunta 29 do Dia do Senhor 11. Ela vai nos apontar isto, através da sua resposta. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Resposta: porque Ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Essa resposta nos faz pensar e refletir no Jesus que é suficiente para nos encontrar, para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado, eliminar de nós toda culpa, tirar de nós toda vergonha, lançar fora de nós todo o medo. Esse Jesus, Ele é suficiente para nos guardar mente e coração, a ponto que tenhamos a paz que excede todo entendimento. E porque esse Jesus veio para tirar o pecado, ou melhor, no plural, os pecados do seu povo. Eu quero convidar a amada congregação para a leitura aqui do livro de Hebreus, capítulo 7, verso 20, a partir do verso 20, onde vai falar aqui do sumo sacerdócio de Cristo. Veja uma comparação do sumo sacerdócio de Cristo e por que é necessário Cristo como nosso único Salvador. A diferença entre o sumo sacerdócio de Cristo e como eram os sacerdotes humanos. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente. Quando diz totalmente aqui, não é só a alma, é salvar totalmente de qualquer situação que venha afligir essa pessoa. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja que Jesus não é um mártir, ele a si mesmo se ofereceu. Isso é diferente. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Esta passagem aqui, irmãos, aniquila totalmente o falso argumento, a falsa justificativa, a falsa sensação que as pessoas têm, que acham que podem apostatar, que podem deixar a Santa Comunhão, que podem deixar de congregar, porque os homens fizeram algo errado. Talvez os oficiais da igreja, o pastor da igreja, talvez tenha feito algo errado, talvez tenha falado algo errado. Então as pessoas começam a abandonar a comunhão, porque falam que em todas as igrejas os homens fazem coisas erradas. Basta olhar para este versículo e ver quem é o sumo sacerdote da fé. Quem é o sumo sacerdote da igreja? O único nome que importa que sejamos salvos, que congrega o seu povo, desde o êxodo, da saída do Egito, que congrega o seu povo para cultuar a Deus. Homens falhos, sacerdotes falhos, que eram impedidos de continuar o seu sacerdócio, impedidos pela morte.
que tinham que oferecer sacrifícios todos os dias de animais, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ora, não há argumento nenhum para que alguém professe a fé cristã e se desvie dos mandamentos de Cristo, culpando outros homens, pois todos são pecadores, todos andam desgarrados por aí, e todos precisam de um único Salvador, a saber, Jesus Cristo. Ora, não há desculpa para a pessoa que diz que vai abandonar a Santa Comunhão, que não mais vai reunir com outros pecadores como ela, para cultuar ao Deus verdadeiro e louvar ao Deus verdadeiro, porque ao olhar dela, alguém cometeu algum ato falho, sendo que essa pessoa também comete atos falhos. Ou seja, todos os homens estão num nível de igualdade, pois o pecado corrompeu a todos. Diz a Santa Palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que grande graça manifestou Cristo ao vir a este mundo como um homem, porém nascido de mulher, porém sem pecado, para se dar voluntariamente para resgatar aqueles que de fato são pecadores. Ora, nos convinha justamente isso, um sumo sacerdote como este, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Este sim, que não precisa ficar fazendo sacrifícios pelos seus próprios pecados, pois não os tem, mas que se deu a si mesmo, uma vez por todas, pelo sacrifício, pelo pagamento dos pecados de toda a sua igreja, de todo o seu povo. E é por isso que ele se chama Jesus, que é aquele que vem salvar o seu povo dos seus pecados. Não existe um outro Salvador que possa fazer isso. Bom, se Jesus, ele é chamado Jesus porque veio salvar o seu povo dos seus próprios pecados, quem faz parte deste povo e como essa salvação se dá na prática? Quero convidar os irmãos para voltarmos no texto que lemos no início do sermão de Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas. Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Bom, então a pergunta é: quem faz parte deste povo e como essa salvação se dá na prática? Note que há uma sequência aqui nesse texto. Há um processo sequencial que vai mostrar quem é este povo salvo e como essa salvação acontece. Primeiro, alguém é enviado com o Evangelho, porque ele vai descrevendo aqui de trás para frente. Alguém é enviado com o Evangelho. Irmãos, sem contato com o Evangelho de Cristo, não há salvação. Existe aí uma polêmica sem razão de ser, que existe aí uma discussão se a pessoa pode ser salva se nunca ouviu o Evangelho. Normalmente citam aquelas ilustrações de tribos afastadas lá, talvez no meio da Amazônia, aborígenes e tal. Se nunca ouvir o Evangelho, como serão salvos? Irmãos, esta polêmica é sem razão de ser, porque a Bíblia revela isto. Ou seja, os que querem debater o contrário do que está escrito, querem debater com a revelação de Deus, e não com aquelas pessoas que defendem a revelação de Deus. Elas estão debatendo contra a própria revelação de Deus. Aqui há uma clareza descrita num processo sequencial. Primeira coisa aqui:
alguém é enviado com o Evangelho. É muito comum nós vermos testemunhos de pessoas que dizem assim: nunca tinha ouvido falar de Cristo, mas sonhei. Pessoas que viviam em lugar onde a Bíblia não pode chegar, onde os missionários são proibidos de entrar, e de repente a pessoa sonhou e depois se converteu. Bem, eu não vou entrar no mérito do que as pessoas sonham, ou deixam de sonhar, ou se sonharam de verdade, ou se não sonharam, porque eu simplesmente não sei. Eu só sei das Escrituras. E se alguém sonhou, ainda assim, ela vai se converter se ela tiver contato com o Evangelho. Ainda assim, se alguém sonhou, ela vai querer saber mais sobre esse sonho, sobre quem é o fundamento desse sonho, como que isso aconteceu, e de um jeito ou de outro, alguém será enviado a pregar o Evangelho para ela. Sem o Evangelho, não há salvação. Porque o Evangelho é o próprio Cristo, é o Verbo, é a palavra. O Evangelho é a boa nova. É a boa nova que nos notifica e nos explica que o próprio Deus se fez um de nós, nascido de mulher, e morreu pelos nossos pecados. E este é um ato único. Há um só Salvador. Há um só nome que é dado para os homens que nos importa ser salvo, que é o nome de Cristo. E ao entender por que Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então, nós temos que entender que sem a pregação do Evangelho, não há salvação. Então, primeiro, alguém é enviado com o Evangelho. A pessoa, ela vai ser alcançada porque ela vai ter contato com esse Evangelho. De um jeito ou de outro, sonhando ou não sonhando, ela vai ter que ter contato com o Evangelho, senão não haverá salvação. Segunda coisa, o Evangelho é pregado. Terceira coisa, o Evangelho é ouvido. Quarta coisa, o ouvinte acredita no Evangelho. Quinta coisa, o que crê, que é aquele em que Deus operou a fé no coração dele, clama a Cristo pela salvação. Senhor, eu não sabia que eu era tão pecador assim. Ao ter contato com estas coisas, ao ter contato com o que está revelado aqui, ao ter contato com as Escrituras, eu sei que eu estou em miséria espiritual, mesmo que eu seja um homem abastado e rico na vida secular, eu estou em miséria espiritual. Eu nem sabia que eu estava caminhando para o inferno, eu nem sabia que havia sido destituído da glória de Deus, eu não sabia que eu tinha sido concebido em pecado, eu não sabia que eu já nasci no vermelho. Mas agora, tendo contato com todas essas coisas, eu percebo que o Senhor é santo, santíssimo, e eu sou um miserável pecador, e eu preciso do Senhor, preciso de salvação, e eu quero responder ao Senhor com toda a gratidão do mundo, por este ato de tão grande amor que o Senhor fez para mim. Como que alguém que não tem contato com o Evangelho pode chegar a uma conclusão dessa? E aí então, irmãos, esta é a sequência. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como? O apóstolo Paulo está perguntando, como que eles vão invocar se eles não creram para ser salvo? Isso acontece com aquele que ouve o Evangelho e não crê. E como crerão naquele de que nada ouviram? Ora, se eles não ouviram falar de Cristo, se eles não ouviram as boas novas, se eles não ouviram a notícia, o apóstolo está perguntando como eles vão crer. Como que eles vão crer? Se a teoria da ignorância estivesse certa, as igrejas que enviam missionários estão cometendo um grande mal para as pessoas, porque seria melhor deixá-los em total ignorância. Escutei alguém falar isso e concordo com isso. Seria melhor então deixar as pessoas em total ignorância, porque aí elas seriam salvos pela ignorância. Mas é o contrário, essas pessoas precisam ouvir para que sejam salvas. Elas precisam ouvir o Evangelho para que sejam salvas. É por isso que a gente tem que falar com a nossa vizinha, é por isso que a gente tem que falar com o nosso vizinho, é por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos, é por isso que as igrejas enviam missionários para outros países, e quanto mais fechado é o país para o Evangelho, mais missionários devem chegar lá. Porque como crerão em quem nada ouviram? Como crerão? O homem não é um ser onisciente,
ele precisa ter contato com essa palavra. É por isso que Jesus levantou 12 homens, capacitou com dons extraordinários 12 homens e os seus colaboradores, para que pudessem pregar esse evangelho ao longo da terra, a toda a terra conhecida de sua época. E eles fizeram isso impulsionados pelo Espírito Santo. É por isso que Cristo fala para eles: olha, não faça nada agora, fiquem aí, aguardando, até que sejam revestidos de poder do alto, para que vocês possam ir e pregar. E é por isso que depois que Cristo morreu e ressuscitou, naquela passagem que é chamada da grande comissão que Cristo dá para a igreja, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, é necessário que essas pessoas recebam a luz do mundo, é necessário que essas pessoas recebam o evangelho, é necessário que os nossos vizinhos tenham contato com isto. É necessário isso, em tempo e fora de tempo. É necessário. Muitas vezes na fila da lotérica temos uma oportunidade de falar algo. Muitas vezes num ponto esperando circular lá. Muitas vezes em qualquer situação, conversando sobre futebol com alguém, nós temos a oportunidade de falar algo. Irmãos, é necessário que essas pessoas recebam esta palavra. Não é a nossa argumentação, mas é esta palavra. Então voltemos à sequência. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão em quem, sobre quem nada ouviram? Como que eles vão crer a ponto de invocar para ser salvos? Para eles a vida está certa. Na cabeça dele ele é gente boa, ele não faz mal nenhum para ninguém. Ele não sabe, ele simplesmente não sabe que após aquela curva tem um abismo. Ele não sabe disso. E ele continuou com seu carro em alta velocidade atravessando a vida. É necessário pregar o evangelho a toda criatura, porque há um único Salvador. Infelizmente não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. E que no nosso país, pegando como exemplo, muitos estão enganados achando isto. Muitas pessoas estão entrando em seitas. Não, mas o que importa é estar na igreja. Muitas pessoas estão entrando em seitas, entrando em crenças, saindo do evangelho para ir para outros grupos religiosos, porque pensam que todo caminho leva a Deus. Até mesmo aqueles que se consideram, esse título aí que chamaram, não sei quem inventou isso, desigrejados. Não precisamos de igreja, não precisamos de comunhão, não precisamos de oficiais nos ensinando a palavra. Nós não precisamos, nós queremos nos fechar no nosso mundo e caminharmos para o nosso inferno. Porque é necessário que essas pessoas entendam o verdadeiro evangelho. E no nosso país, que é considerado um país cristão, a grande maioria das pessoas que congregam nas igrejas não conhecem o evangelho. Elas conhecem tudo quanto é música gospel que está tocando aí, mas não conhecem o evangelho. Há um único Salvador, e nós sabemos disso. Há um único Salvador. E o dia do Senhor 11 vem nos mostrar que não existe um outro nome que é dado aos homens, que importa que sejam salvos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir? Se nós nos calarmos, se nós ficarmos indiferentes à pregação do evangelho dessa igreja, se nós boicotarmos a pregação do evangelho dessa igreja, a ponto que essa voz de pregação não possa mais sair dessas paredes, se ficar 2 pessoas aqui ouvindo ou 3, como ouvirão? Como crerão? Como invocarão aquele que é o único nome que importa que serão salvos? Como isso vai acontecer? Como? Alguém me explica como? Não há como. O apóstolo Paulo fala que não há como. A igreja, ela precisa de um despertar. A igreja reformada no geral no mundo, ela precisa de um despertar. Cada indivíduo cristão precisa despertar para as realidades do evangelho. Há um único nome que é dado e que importa que sejamos salvos. Não precisa fazer oferendas, não precisa fazer procissão, campanha, votos, não precisa fazer nada. Essa pessoa simplesmente precisa ouvir que o Salvador é o próprio Deus,
que nasceu de mulher, se fez um de nós, morreu para derramar o sangue inocente, para pagar os nossos pecados, e crer neste Evangelho. Pois este Evangelho que veio para salvar é o mesmo que estará sendo dito no dia do juízo para condenar. Aqueles que me rejeitam, já tem quem os julga. A própria palavra que tenho proferido, esta os julgará nos últimos dias, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. E a sequência que o apóstolo Paulo diz aqui então: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, as pessoas precisam conhecer o Evangelho para serem enviadas e pregar para outros. Nós somos enviados pelo próprio Cristo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não podemos reter essas coisas. Logo, torna-se claro que o Evangelho é sobre Cristo apenas. Somente. Apenas sobre Cristo. Toda a Escritura vai falar de judeus. Toda a Escritura vai falar de gentios. Toda a Escritura vai falar dos pagãos. Toda a Escritura vai falar das heresias que entravam na igreja, que os apóstolos combatiam. Toda a Escritura vai falar de profecias, vai haver revelação, qual a vontade de Deus. Toda a Escritura vai falar isso. Mas tudo isto é sobre Cristo. Tudo isso é sobre Cristo. Cristo está lá no Gênesis, nos dias da criação. Cristo está lá no último capítulo do Apocalipse. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, a última frase da Bíblia. Então, amados irmãos, o Evangelho é unicamente sobre o único Salvador, o único caminho. Não existe outra maneira. E graças a Deus existe esse caminho, porque senão todos nós pereceríamos, achando que não precisaríamos ser salvos de nada. Porque não estamos perdidos, não estamos nos afogando, não estamos com destroços sobre nós, acharíamos que a nossa vida está muito bem. Mas é necessário um Salvador. Então, torna-se claro que o Evangelho é sobre Cristo e sobre Cristo apenas. Então, veja essa sequência que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que eu quero aqui comentar com os irmãos, a partir do verso 1, do verso 1. 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui não existe novidade no Evangelho. Quero lembrar-vos do Evangelho que anunciei, que recebestes e que ainda perseverais. É porque uma das funções dele é também salvar. Uma das funções do Evangelho. E por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Se retiverdes a palavra como eu preguei. Não existe novidade no Evangelho. Não existe moda que mudou no Evangelho. Se retiverdes a palavra como os apóstolos pregaram. De lá para cá, 2000 anos de boas novas. 2000 anos pregando a mesma notícia. Não existe novidade em cima do Evangelho. Não existe transfusão de almas. Não existe dissociação de almas. Não existe destravar dons. Não existe fazer aí um monte de atos proféticos. Não existe botar uma bacia com água e pular dentro e dar 7 mergulhos. Não existe essas práticas. Tem que ser o Evangelho como Paulo anunciou, sem novidades. Ora, que todo aquele que invocar será salvo. E como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É este Evangelho que o apóstolo Paulo está falando.
Porque se distorcerem este evangelho, estão condenando as pessoas ao inferno. Sobre eles virá repentina destruição. Estão negando a santa palavra de Deus, pregando evangelhos de homens, pregando novidades, querendo ser assunto, querendo exaltação pessoal, qualquer outra coisa, ou um simples ingênuo engano sem querer. Mas seja como for, estão conduzindo pessoas a passos largos para o inferno, porque há um único mediador que se revela no evangelho. E não há novidade nisso. Eu não conheço nada tão sério quanto isso. Que deve haver, todos nós, todas as pessoas devem dar atenção a isto. Porque você pode pensar, ele está errado, esse pregador está errado, você pode pensar isso. Mas se ele estiver certo, no último dia vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Então é algo a ser analisado. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que isso não é um extremismo, alguma coisa assim? Por que outros caminhos não podem levar a Deus, se Deus é tão bom? O Evangelho explica tudo isso. Tudo isso. As Escrituras vão explicar. E por ele, verso 2, 1 Coríntios 15, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras são a revelação de Deus para o homem. Somente tendo contato com as Escrituras é que o homem pode ser salvo. Se crer nela, como ela é. Como ela é. Como ela está revelada. E não como os homens a interpretam. Como ela está revelada. Antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Veja que esse evangelho que ele está pregando, que as pessoas, que os ouvintes aqui têm que reter esse evangelho como foi pregado. Ele cita aqui várias testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Os apóstolos, ele próprio, né, que também era apóstolo, mas que veio depois, e uma multidão de 500 pessoas que nesta época que ele escreveu isto, a maioria ainda estava viva. Na época que ele escreveu isso aqui. Alguns já dormem, mas a maioria ainda está viva. Esses apóstolos que ele menciona aqui, morreram por causa desse evangelho. Não negaram esse evangelho. E eu quero dizer para os irmãos o óbvio. Ninguém morre por uma mentira. Era dado para esses homens, negue a Cristo, senão você vai morrer aqui. Ele falou, não vou negar não, porque eu sei que ele ressuscitou, porque eu vi. Eu participei disso, eu vi tudo. Eu estive lá. Eu recebi o poder que veio do alto e comecei a pregar. Teve um dia que eu estava pregando e pessoas que entendiam outros idiomas estavam ouvindo o evangelho no idioma deles. E eu falando no meu, eu presenciei tudo isso, eu estava lá, eu não vou negar. Então você vai morrer, eu morro, mas continuo vivo. Porque isso é verdade. Não há novidade no evangelho, são testemunhas oculares, testemunhas que tocaram em Cristo, que viram Cristo ressuscitado. Que Paulo chama a atenção aqui. E ele fala, este evangelho conforme as Escrituras. Aqui também há uma sequência. Aqui também há uma sequência. O evangelho que eu vos preguei, pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, que ele foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. O evangelho é sobre Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo venceu a morte, e tudo isso foi plano de Deus. Esta é a essência do evangelho, essa é a boa notícia, essa é a nossa fé, é sobre isso que o credo apostólico fala. E as pessoas combatem o credo apostólico, como quem tem comissões nos ouvidos, precisam de novidades.
É interessante que as pessoas falam assim: eu vou na igreja pegar a bênção, eu vou na igreja porque eu quero ser salvo, eu vou na igreja porque eu não sei o quê. É muito difícil você ouvir alguém dizer: eu vou cultuar a Deus, eu vou cultuar a Deus, que é o dever de todo homem. Eu vou agradecer a Deus porque eu fui alcançado, eu fui salvo. Eu fui alcançado dessa miséria espiritual que eu vivia. Eu vou estar em comunhão com outros que passaram pelo mesmo processo que eu e que estão passando. Eu vou divulgar essa palavra, não porque eu quero que as pessoas tenham seus problemas resolvidos, mas porque eu quero pregar a verdade que eu fui alcançado, que eu descobri aqui. Como alguém disse certa vez, o evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde arrumar pão. Da nossa miséria espiritual, que eu estou saindo e que eu vou viver no paraíso eterno de paz e de delícias, eu quero falar isso para essas pessoas. Não é porque eu sou reformado, é porque Cristo falou isto, é porque o apóstolo Paulo falou isso, é porque isso está registrado nas Escrituras, é porque o próprio Deus se fez um de nós. E eu creio de todo o meu coração. E se eu creio, eu vou pregar sobre isso, eu vou falar isso. O Evangelho é sobre Cristo. Cristo morreu por todos os nossos pecados, Cristo venceu a morte, tudo foi plano de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Há mais um detalhe muito importante, que eu quero convidar os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós lemos no começo também, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui quer dizer, é quase que um ponto final, só que eu vou continuar falando. A vírgula é quando eu estou no meio de um pensamento e vou continuar falando. O ponto final é quando eu afirmei e terminei meu pensamento. O ponto e vírgula é como eu terminei o pensamento, eu falei, mas eu vou continuar falando sobre isso. Alguma coisa assim. Vai dividir um pouquinho essas coisas. E ele diz aqui: e não há salvação em nenhum outro, ponto e vírgula. Irmãos, o Evangelho é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que a gente tem que reparar até nas pontuações, nos acentos. Quem não lembra daquele homem que leu lá, pega uma mulher adúltera, a palavra estava dizendo lá no livro das 10, pega uma mulher adúltera, e ele leu, pega uma mulher e adultera. Até os acentos são importantes, porque isso daqui é palavra de salvação. É palavra de salvação. Não negligencie as Escrituras pelo bem da tua alma. Não negligencie o tesouro que está aqui dentro. Esse aqui são caminhos de vida. Todas as prescrições e orientações aqui vão te levar para o céu, desde que você se submeta ao sacrifício de Cristo. Tudo isso aqui vai falar de Cristo, o que Cristo vai fazer por nós, para nos levar no seu ombro, no céu. Esse aqui é o ombro de Cristo. Olha só. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. E é sobre este Cristo que o Dia do Senhor 11 fala, e que eu vos prego nesta noite. Para terminarmos, a pergunta 30 do Dia do Senhor 11. Estamos com pouco tempo agora. Pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Resposta: não. Embora se gloriem nele com palavras. Tem pessoas que falam de Cristo como se fossem discípulos de Cristo, mas o discípulo é o que aprende do Mestre. Não, embora se gloriem nele com palavras, eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas coisas só uma é verdadeira: ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador, têm que achar nele tudo quanto é necessário para a sua salvação. Os que buscam nos santos. Eu quero convidar os irmãos aqui, Colossenses capítulo 2.
Verso 8. Cuidado que ninguém venha... Mas antes eu vou fazer um comentário antes de ler. Os que buscam nos santos, não nas tradições dos homens, veneração a santos, dias santificados, privações de alimentos, celibato, voto de pobreza, nenhuma outra tradição te leva a Cristo. Somente as Escrituras. Verso 8 aqui de Colossenses 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, o único nome que importa que sejam salvos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Somente Cristo pode fazer isso. Verso 14. Não conheço nenhum pastor reformado que pode fazer isso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, removeu inteiramente, encravando na cruz. Eu não conheço nenhum padre que pode fazer isso. Eu não conheço nenhum líder de outra religião que possa fazer isso. Eu não conheço nenhum líder de desigrejados que possa fazer isso. Eu não conheço nenhum homem que possa fazer isso. Aliás, todos precisam que Cristo faça por ele. Como diz lá dos sacerdotes. Eles tinham que primeiro sacrificar um animal pelos próprios pecados deles, para depois sacrificar o animal pelo pecado do povo. Ou seja, os homens são todos iguais. Mas só um é Salvador, que é Cristo, revelado na palavra. Depois a pergunta 30 fala, os que buscam nos santos, os que buscam em si mesmos. Quero ver apenas 2 versículos, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Os que buscam em si mesmos a salvação, vai encontrar isso dentro de si mesmo. Todos os maus desígnios procedem do coração dos homens. Aqui está dizendo alguns, mas todos os maus desígnios, né? Do coração do homem procedem maus desígnios, os que buscam a salvação em si mesmos. Muitos falam, não, Deus está dentro de cada um de nós, não precisa ir na igreja não, é que nós não sabemos, mas Ele está dentro de nós. O que está dentro de nós são maus desígnios, segundo o único que pode nos salvar disso. E também em Filipenses, capítulo 3, verso 19. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Esses que buscam em si mesmos o seu próprio Deus e o seu próprio ventre. Se a pessoa não crê no Deus revelado nas Escrituras, ela não crê em Deus, mesmo que ela dê o nome de Deus para algo que ela ou alguém imaginou que seja Deus. Mas se ela não crê no Deus das Escrituras, ela não crê em Deus. E aqui, finalmente, irmãos, os que buscam nos santos, os que buscam em si mesmo, e os que buscam na religião. Nem mesmo na lei nós devemos buscar, mas somente em Cristo. Gálatas 5:4.
De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quantas pessoas tem aí se justificando que guarda o sábado para ser salvos? Quantos tem aí? Tem um monte. E crescendo cada vez mais. Pregando isso na televisão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Deus não divide a sua glória com ninguém nem com nada. Cristo é o único caminho que importa para o qual os homens sejam salvos. E finalmente, para nós terminarmos, Colossenses 1, 19. Colossenses 1, 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por intermédio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei seu ministro. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. É aí que vai definir quem de fato é eleito pela graça ou não é. É o que persevera. Se você persevera, você vai se manter assim. Eu quero terminar contando uma ilustração que eu li uma vez e que mexeu bastante comigo, porque eu li isso numa época em que eu precisava de uma firmeza espiritual, uma firmeza teológica, muitos anos atrás, quando eu li isso. E eu li algo que era mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente como era, vou falar a questão moral, né, da ilustração, né? Era um pai andando com um filho nos Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam andando numa rua que não haviam outras pessoas ali, era uma rua sem saída. E eles estavam andando assim, e tinha várias casas nessa rua. E algumas dessas casas tinham um emblema, que eu infelizmente não recordo qual era o emblema. E o filho perguntou para o pai: "Ô pai, o que significa esse emblema em cima das janelas? Aliás, em cima da porta. Em cima da porta. O que significa esse emblema em cima da porta?" Aí o pai falou assim: essas aí são famílias que deram seus filhos para lutarem na guerra. Os filhos dessa casa aí estão lá na guerra lutando pelo nosso país. Aí o filho falou: entendi. Aí continuaram andando, algumas casas tinham uma estrela em cima da porta. E o menino perguntou para o pai, falou: "Pai, e por que em algumas casas é uma estrela que está?" Aí o pai falou assim: "Filho, isso aí é porque o filho que essa família enviou para lutar pelo nosso país morreu na guerra. Eles deram um filho para lutar pelo nosso país e eles morreram na guerra. Então é por isso que eles colocaram a estrela, né, em cima da porta." E eles continuaram andando e conversando, o pai e o filho, né? E isso é um fato verídico, essa ilustração aí. De fato aconteceu porque no livro, o autor do livro estava contando que ele e o filho dele estavam fazendo isso. E aí caminharam, chegaram no final da rua, eles olharam para cima, tinha uma estrela no céu. Aí o menino falou: "Olha, pai, Deus também deu seu filho", né? E de fato isso ilustrou, e o autor do livro, então ele começa toda a sua narrativa em cima disso, né? De fato, deu seu único filho, né, para morrer por nós. Portanto, irmãos, existe apenas um único Salvador, um único nome que importa que sejamos salvos: o próprio Filho de Deus, que veio para morrer por nós, derramar sangue inocente. Vede com que grande amor Deus nos amou. Creia no Evangelho de Cristo, o Filho de Deus. Como resposta a esse sermão, quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o hino 319 dos Salmos e Hinos. Jesus, Senhor.
chego a ti, tua ira santa mereci, ó dá-me alívio mesmo aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render. Aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Todos os irmãos se coloquem em pé, vamos fazer uma oração e após a oração nós passaremos para o segundo ato deste culto. Oremos. Pai eterno e santo, glorioso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua santa e preciosa palavra que nos foi ministrada aqui, Senhor. De fato, há um único nome que importa que sejamos salvos, que é o nome de Cristo, e que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Que esta mensagem do Evangelho, Deus, possa ser usada pelo teu Santo Espírito para o fim que o Senhor designou nessa tua santa palavra. E que tudo, Deus, seja para glorificar o teu nome. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos. Amém. Convido